Abertura Rui Lopes, variante berlinesa, linha com bispo E7 e dama E2. Vamos seguir a partida Topalov e Morozevich, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, entramos na abertura Rui Lopes. Cavalo F6 caracteriza a variante berlinesa, ou Berlim. Roque, cavalo toma E4, o lance mais jogado aqui é D4, e agora no lugar de cavalo D6, a outra linha bem jogada é bispo E7, que permite dama E2, cavalo D6, bispo toma C6. Aqui era considerado muito errado tomar com peão de D. Por muito tempo consideraram que essa linha era ruim para as negras. Por exemplo, na partida Hübner e Vogel, 1986, seguiu D toma E5, cavalo F5, torre D1, bispo D7, E6, F toma E6, cavalo E5, a cravada na coluna D é muito desagradável, mas as negras se defendem com bispo D6, dama H5 cheque, G6, cavalo toma G6, cavalo G7 ataca a dama, dama H6 ataca o cavalo, cavalo F5, para não repetir lance, dama H3, torre G8, dama toma H7, torre G7, dama H5, dama F6. Aqui na partida do Hübner, seguiu o cavalo F4. E as brancas ganharam rapidamente. Mas é uma linha complicada. O normal aqui, modernamente, é jogar cavalo E5. Mas ainda tem a opção dama H8 cheque, por que não? Porque depois de rei F7, dama toma 8, dama toma G6, G3, dama H5, os tempos gastos para capturar a torre de A8 dão um forte ataque às negras. Ninguém gostaria de estar nessa posição contra o Morozevich, não é mesmo? Depois de cavalo E5, jogada em Svidler e Morozevich, seguiu rei E7, cavalo G4, dama G6, dama toma G6, torre toma G6. E apesar da vantagem material, as negras têm compensação pelo material devido à posição muito ativa das suas peças, né? O lance cavalo E5 foi jogado na partida do Tauberhaus e Pollock em 1893. Voltando à partida Topalov e Morozevich, o Morozevich dessa vez tomou com B toma C6 e D toma E5, cavalo B7, cavalo C3. O branco tem mais espaço, melhor desenvolvimento. As negras têm posição restringida e o bispo de C8 e cavalo B7 difícil de desenvolver, né? Mas tem uma posição muito segura, sem debilidade. Depois de roque, as brancas têm um lance interessante aqui, que é cavalo D4, impedindo D6, já que cairia o peão de C6, né? Bispo C5, bispo E3, torre E8, F E4, surgiu numa partida de Judith Polgar. Aqui as negras podiam jogar D6, que já libera o bispo de C8, mas jogaram F6 e depois de cavalo E4 podem trazer a torre de AD1 em vez do cavalo E4. Seguiu bispo D4, bispo toma D4, D5, cavalo C5, cavalo toma C5, bispo toma C5, bispo F5 para ativar o bispo direto, dama D2 saindo da linha da torre de A8, bispo E4. Aqui tinha um interessante sacrifício de peão com torre F2 e depois de F toma E5, F toma E5, torre toma E5, torre de A F1. As brancas têm grande compensação pelo peão, porque nas posições com bispos de cores opostas, quem tem atividade, quem tem iniciativa, leva muita vantagem. Mas na partida seguiu E toma F6, dama toma F6, B4, dama F5, torre F2, torre E6, torre A1, A6, torre E3, torre G6, dama C3, torre A8, bispo D4 com uma posição equilibrada. E a Judith com as negras só venceu depois de um erro do Sarfat, numa partida jogada em 1988,
e as negras acabaram vencendo. Na partida principal, Topalov e Morozevich, depois de torre A1, torre A8, bispo E3, D5, que é o lance libertador das pretas, E toma D6, C toma D6, bispo G5, explorando a cravada do bispo E7, bispo E6, mais uma vez cravando, bispo toma, torre toma E7, dama A6, cavalo C5, o jogo é igual, porque se as brancas tomam o peão de C6, segue torre C8, dama B5, torre B7, dama E2, torre toma B2, as negras recuperam o peão com excelente jogo, um pouquinho melhor. Mas na partida seguiu dama E2 direto, torre B7, B3, bispo G4, H3, bispo toma, dama toma F3 com uma posição muito igual, seguindo D5, torre de AD1, cavalo E6. Repara como Morozevich vai centralizar suas peças também. Cavalo A4, dama F8, H4, H6, G3, ativou a dama com dama B4, torre E5, torre E7, C3, dama D6, dama E2, torre de A E8 e agora torre E1 e bem equilibrada a posição, todos com as peças bem centralizadas. A partida terminou em empate depois das simplificações na coluna E. Vamos seguir rapidinho. Rei F8, dama G4, G6, torre de 5 E3, H5, dama F3, cavalo G7 e agora as trocas. Torre toma E7, torre toma E7, a outra torre toma E7, dama toma E7, C4, D toma C4, dama toma C6, C toma B3, A toma B3, cavalo E6, rei G2, posição muito equilibrada agora, né? Dama B4, dama D5, dama D4, dama C6 e agora, depois de algumas tentativas de troca de dama, acordaram empate. Rei G7, dama F3, dama F6, dama E4 e foi acordado o empate em Topalov e Morozevich.